Nessa videoaula faremos a correção da última aula, que abordava a multiplicação de um número real por uma matriz, bem como abordava a multiplicação de matrizes. A primeira questão: determine o valor de x, y e z, de modo que cada igualdade seja verdadeira. Bem, o item A ele vai me trazer a seguinte situação. Duas vezes a matriz cujos elementos são x, 1 e 2z, é igual à matriz cujos elementos são menos 6, y e 4. Então, nós temos aí um produto de uma matriz por um número real. Como a gente já viu, é só a gente pegar esse número real, que é o 2, e multiplicar por todos os elementos da matriz de elementos x, 1 e 2e. Então, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes 1, 2 vezes 2e, igualada à matriz de elementos menos 6, y e 4. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2z dá 4z. Isso é igual a menos 6, y e 4. Agora eu vou pegar e vou dar uma igualada. Igualando então, eu pego aí que 2x tem que ser igual a menos 6. Então o x tem que ser igual a menos 6 sobre 2, que é menos 3. Por outro lado, a gente percebe que o 2 tem que ser igual ao y, ou seja, o y tem que ser 2. E além disso, 4z tem que ser igual a 4, onde o z tem que ser 4 sobre 4, que é 1. Portanto, então, no item A, nós temos que o x é menos 3, o y é 2 e o z é 1. No item B, eu quero que a matriz de elementos, a matriz linha de elementos 1, y sobre 3 e 0, multiplicado pelo menos 6, dê a matriz linha de elementos 2x menos 5, e z. Bem, novamente nós vamos ter aí um produto de uma matriz pelo número real, que agora é o menos 6. Então, nós vamos ter que pegar esse menos 6 e multiplicar por todos os elementos da matriz 1, y sobre 3 e 0. Então, vai ficar 1 vezes menos 6, y sobre 3 vezes menos 6 e 0 vezes menos 6. Claro, igualado à matriz 2x menos 5 e z. Bem, 1 vezes menos 6 dá menos 6. Y sobre 3 vezes menos 6 daria menos 6y sobre 3, que é menos 2y. E 0 multiplicado por menos 6 dá 0. Igualado, então, à matriz 2x menos 5 e z. Então, agora eu posso fazer da igualdade de matrizes, eu posso pegar que o menos 6 tem que ser igual a 2x. Isso quer dizer que o x tem que ser menos 6 sobre 2, que é menos 3. Por outro lado, o menos 2y tem que ser igual a menos 5. Logo, o y tem que ser menos 5 dividido para menos 2, que eu vou só trabalhar os sinais, menos e menos dá mais, logo o y é 5 sobre 2. O 0 tem que ser igual ao z, o que me faz concluir que z é igual a 0. Então, no item B, nós temos que o x é menos 3, o y é 5 sobre 2 e o z é 0. Letra C. A matriz de elementos 1, 0, 6 menos 2, ela é igual a 2/3 multiplicado pela matriz de elementos x sobre 2, 0, menos y e z. Bem, novamente eu vou ter que multiplicar a segunda matriz, agora eu multiplico ela por 2/3. Então, a gente vai repetir a primeira matriz e vai multiplicar a segunda matriz por 2/3. Vai ficar, então, 2/3 vezes x sobre 2, 2/3 vezes 0, 2/3 vezes menos y e 2/3 vezes z. Bem, no 2/3 vezes x sobre 2, eu corto 2 com 2, vai sobrar x sobre 3. 2/3 vezes 0 dá 0. 2/3 vezes menos y dá menos 2y sobre 3. E 2/3 vezes z dá 2z sobre 3. Então, está aí o resultado que a gente obtém. A partir daí, então, eu vou trabalhar com igualdade de matrizes. Nós devemos ter que o 1 tem que ser igual a x sobre 3, que quando eu fizer produto dos meios pelos extremos, x é igual a 3. Além disso, nós temos que o 6 tem que ser igual a menos 2y sobre 3, fazendo produto dos meios pelos extremos, menos 2y vai ser 6 vezes 3, que é 18. Logo, o y
é 18 dividido para menos 2, que é menos 9. Ainda assim, nós poderemos pegar menos 2 e igualar a 2z sobre 3. Que aí eu faço produto dos meios pelos extremos. 2z é igual a 3 vezes menos 2, que é menos 6. Logo, o z é menos 6 dividido para 2, que é menos 3. Então, você tem que o x é 3, o y é menos 9 e o z é menos 3. No item D, a matriz quadrada de ordem 2 de elementos menos 3, 1, 1 e 2, multiplicado pela matriz retangular de ordem 2 por 3 de elementos 1, y, z, x, 3, 0, tem que dar a matriz retangular de ordem 2 por 3, menos 4, 3 e 6, menos 1, 6 e menos 2. Bem, aqui já não é mais produto de matriz por número real. Aqui é produto de matrizes por matrizes. Então, como nós já sabemos, nós vamos ter que fazer linha por coluna. Então, vamos lá então. Pegar as matrizes e vamos multiplicar. Então, eu começo aqui, pegando, por exemplo, vamos detalhar direitinho. Primeiro, o que eu fiz? Eu peguei a primeira linha, menos 3 e 1, e multipliquei pela primeira coluna, 1 e x. Então, ficou menos 3 vezes 1, mais 1 vezes x. Depois, eu fiz a primeira linha com a segunda coluna. Menos 3 vezes y, mais 1 vezes 3. Logo em seguida, eu fiz a primeira linha com a terceira coluna. Menos 3 vezes z, mais 1 vezes 0. Chegando na última coluna, eu fui para a segunda linha. Então, segunda linha agora com a primeira coluna. 1 vezes 1, mais 2 vezes x. Segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes y, mais 2 vezes 3. E segunda linha com a terceira coluna. 1 vezes z, mais 2 vezes 0. Iguala a matriz de elementos, menos 4, 3 e 6, menos 1, 6 e menos 2. Agora a gente vai multiplicar os valores que derem para ser multiplicados, que aí a gente pode verificar. Só vendo aí o que eu fiz. Ó. Primeira linha com a primeira coluna, deu os elementos que eu já falei. Primeira linha com a segunda coluna, deu os elementos aí do lado. Depois, primeira linha com a terceira coluna. Em seguida, eu fui para a segunda linha e primeira coluna. Segunda linha com a segunda coluna. E segunda linha com a terceira coluna. Agora sim, vamos juntar os valores. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 1 vezes x dá x. Então, menos 3 mais x. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Mais 1 vezes 3, que é 3. Menos 3 vezes z dá menos 3z. Mais 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 vezes x dá 2x. 1 vezes y dá y. Mais 2 vezes 3, que é 6. 1 vezes z dá z. Mais 2 vezes 0, que é 0. Agora eu vou, então, observar que esse 0 eu coloco se eu quiser. Os demais elementos eu só repito. Observe que a única coisa que eu fiz foi retirar os zeros que não iam fazer diferença. Bem, a partir daí, dá para a gente, então, agora trabalhar com igualdade de matrizes. Porque a gente pode pegar, por exemplo, o x. Ó. Tem dois elementos que tem um x. Tem o menos 3 mais x e tem o 1 mais 2x. Qualquer um dos dois que eu pegar vai servir. Mas quem é que eu pego? Que está mais fácil. Eu vou pegar menos 3 mais x igual a menos 4. Isso quer dizer, então, que o x é menos 4 mais 3, que é menos 1. Para encontrar o y, eu tenho dois elementos que têm y. Eu tenho menos 3y mais 3 e tenho o y mais 6. Eu pego o que está mais fácil, que é o y mais 6, igual a 6. Então, o y é 6 menos 6, que é 0. E, por último, o mais simples de achar o valor de z é observar que z é igual a menos 2. Então, no item D, nós temos que o x é menos 1, o y é 0 e o z é menos 2. Segunda questão. A matriz S associa sua primeira linha à quantidade de proteínas em gramas e a segunda linha à quantidade de fibra alimentar também em gramas, que um copo de 200 ml de 3 marcas de suco à base de soja oferece. Então, você tem nessa matriz S, a primeira linha vai representar a quantidade de proteínas e a segunda linha vai representar a quantidade de fibra alimentar, que um copo de 200 ml de determinado suco vai fornecer. Isso de 3 marcas diferentes. A primeira coluna é a marca 1, a segunda coluna é a marca 2 e a terceira coluna é a marca 3. Determine a matriz que indica a quantidade de proteínas e fibra alimentar de cada uma dessas marcas de suco que ela oferece
em cada embalagem de 1 litro. 1 litro que é 1000 ml. Vamos lembrar disso. Bem, então primeiro, nós vamos chamar de T essa matriz procurada. A matriz que vai me dar esse total de proteínas e de fibra alimentar. Isso para um copo, para uma garrafa de 1 litro. Bem, essa matriz T, como a gente pode perceber, a matriz S ela vai representar os copos de 200 ml. Já a matriz T ela vai representar os copos de 1 litro. 1 litro, vamos lembrar que é 1000 ml. Bem, se eu tenho 200 ml para chegar em 1000 ml, você vai ter que pegar e multiplicar por 5. Isso quer dizer, então, que a matriz T ela pode ser obtida pegando a matriz S e multiplicando por 5. Ou seja, a matriz T ela vai ser 5 vezes a matriz S, já que 1000 é 5 vezes 200. Vamos lembrar disso. Então, a matriz T vai ficar 5 vezes os elementos da matriz S. Como a gente já sabe multiplicar número por matriz, eu vou pegar cada elemento da matriz S e multiplicar por 5, como vocês podem ver. Bem, agora é só resolver os produtos. 5 vezes 5,2 dá 26, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 4,8 dá 24, 5 vezes 1,9 dá 9,5, 5 vezes 2,1 dá 10,5 e 5 vezes 1,8 dá 9. Então está aí a matriz T que a gente está procurando, estava procurando, que representa a quantidade aí de proteína e a quantidade de fibra alimentar em uma quantidade de 1 litro de determinado suco de 3 marcas diferentes. É a matriz T que eu estava procurando. Bem, terceira questão. Calcule. Na letra A, eu tenho uma matriz coluna de ordem 2 por 1, de elementos 1 e 2, multiplicado pela matriz linha de ordem 1 por 2, de elementos 4 e menos 3. Lembrem, produto de matriz, a primeira dúvida é, dá para multiplicar? Como é que você vai fazer? Olhe que a primeira matriz tem 2 colunas, a primeira matriz tem uma coluna e a segunda matriz tem uma linha. Então dá para multiplicar. Além de dar para multiplicar, a ordem da solução vai ter uma matriz 2 por 2. Por que vai ser uma matriz 2 por 2? Porque a primeira matriz ela tem 2 linhas e a segunda matriz tem 2 colunas. Então vamos lá fazer o produto, Nós já sabemos que é a linha por coluna. Então você pega aí a primeira linha da matriz inicial, que é só o elemento 1 que tem nela, pela primeira coluna que só tem o elemento 4. Então 1 vezes 4. Primeira linha pela segunda coluna, 1 vezes menos 3. Vou agora para a segunda linha, volto para a primeira coluna, 2 vezes 4. E depois, segunda linha, segunda coluna, 2 vezes menos 3. Juntando então esses valores, multiplicando, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes menos 3 dá menos 3, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então está aí a matriz que eu estava procurando no item A. O item B, eu quero o produto dessa matriz de ordem 3 por 2, matriz retangular, por essa matriz de ordem 2 por 1, que é uma matriz, além de retangular, é uma matriz coluna. Esse produto de matriz ele é possível, porque a primeira matriz tem 2 colunas e a segunda matriz tem 2 linhas. Além dele ser possível, a solução ela vai ter ordem 3 por 1, porque a primeira matriz tem 3 linhas e a segunda matriz tem uma coluna. Vamos lá então fazer esse produto, lembrando que é linha por coluna. Então vamos pegar aqui os valores. Eu pego a primeira linha, acompanhem, pela primeira e única coluna. Então você vai fazer menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 3. Agora, como só tem uma coluna, eu vou agora para a segunda linha e continuo na única coluna. Menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 3. Está aí então o resultado. Vou então agora para a terceira linha e permaneço na primeira coluna. 1 vezes 0, mais 4 vezes 3. Vamos então agora juntar. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 3 dá 3, então 0 mais 3. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 3 dá 0, então 0 mais 0. 1 vezes 0 dá 0, mais 4 vezes 3 dá 12, 0 mais 12. Juntando então, 0 mais 3 dá 3, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 12 dá 12. Está aí então o produto de matriz. No item C, eu tenho uma matriz 2 por 2 multiplicado por uma matriz 2 por 3.
É possível esse produto, já posso verificar, porque eu tenho duas colunas na primeira matriz e duas linhas na segunda matriz. Além de ser possível, a ordem do produto ela vai ser de ordem 2 por 3, porque eu tenho duas linhas na primeira matriz e três colunas na segunda matriz. Vamos então fazer o produto, pegando aí linha por coluna. Então, primeira linha, está aqui a primeira linha, pela primeira coluna, vai ser então 0 vezes 3 mais 2 vezes 1. Agora, continue na primeira linha, vá para a segunda coluna, 0 vezes 0 mais 2 vezes 3. E em seguida, vamos para a terceira coluna, 0 vezes menos 1 mais 2 vezes 0. Vamos então agora mudar de linha, vamos para a segunda linha e vamos retornar para a primeira coluna. Menos 5 vezes 3 mais 1 vezes 1. Agora, segunda linha, segunda coluna, menos 5 vezes 0 mais 1 vezes 6. Logo em seguida, segunda linha, terceira coluna, menos 5 vezes menos 1 mais 1 vezes 0. Vamos então agora fazer os produtos. 0 vezes 3 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, então aqui é 0 mais 2. 0 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6 dá 12, então 0 mais 12. 0 vezes menos 1 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, então aqui é 0 mais 0. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, 1 vezes 1 dá 1, então menos 15 mais 1. Menos 5 vezes 0 dá 0, 1 vezes 6 dá 6, então 0 mais 6. Menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo, 1 vezes 0 dá 0, então 5 mais 0. Vamos juntar então agora. Você tem que 0 mais 2 dá 2, 0 mais 12 dá 12, 0 mais 0 dá 0, menos 15 mais 1 dá menos 14, 0 mais 6 dá 6 e 5 mais 0 dá 5. Então está aí o produto de matriz que eu queria no item C. Bem, então as matrizes multiplicadas obtêm a matriz final que eu já havia colocado. Bem, item D. Eu tenho a matriz linha de ordem 1 por 3, multiplicado pela matriz retangular de ordem 3 por 2. Já de imediato a gente pode verificar que o produto de matrizes ele é possível, porque a primeira matriz ela tem 3 colunas e a segunda matriz tem 3 linhas. Então vai ser possível esse produto. Além disso, a gente pode verificar que a ordem do produto ela vai ser de ordem 1 por 2, porque a primeira matriz ela tem uma linha e a segunda matriz ela tem duas colunas. Vamos então fazer esse produto, lembrando sempre que produto de matrizes eu vou pegar linha por coluna. Então eu pego a primeira linha, primeira e única na verdade, pela primeira coluna. Daí vai ser 0 vezes 2, 3 vezes 1, 1 meio vezes menos 4. Junte tudo. Agora eu vou para a segunda coluna, 0 vezes menos 6, 3 vezes 2, 1 meio vezes 0. Junte tudo aí. Agora a gente vai juntar os valores multiplicando. 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1 meio vezes menos 4, mais com menos dá menos, 1 meio vezes 4 vai dar 4 sobre 2, que é 2. Então ficaria 0 mais 3 menos 2. 0 vezes menos 6 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, 1 meio vezes 0 dá 0. Então aqui é 0 mais 6 mais 0. Vamos então agora juntar os valores. 3 menos 2 dá 1, 0 mais 6 dá 6. Portanto, a gente chega na matriz, uma matriz de ordem 1 por 2, que tem elementos apenas 1 e 6. Tá, então o resultado que a gente estava procurando. Quarta questão. Cada item apresenta uma multiplicação entre matrizes. Para as multiplicações que são possíveis, escreva a ordem das matrizes obtidas. Então a gente vai apenas observar a ordem das matrizes que serão multiplicadas, ver se o produto de matriz é possível. Caso o produto de matriz seja possível, a gente diz a ordem do produto. Bem, na letra A nós temos a matriz A de ordem 3 por 4, multiplicado pela matriz B também de ordem 3 por 4. De imediato, a gente já pode perceber que não é possível a multiplicação da matriz A pela matriz B, porque a matriz A ela tem 4 colunas, mas a matriz B não tem 4 linhas, só tem 3. No item B, eu tenho a matriz C de ordem 1 por 5, multiplicado pela matriz D de ordem 5 por 2.
é possível o produto da matriz C pela matriz D, porque a matriz C tem 5 colunas e a matriz D tem 5 linhas. Em sendo possível, eu vou ter que dizer a ordem da resposta. A matriz C tem uma linha, a matriz D tem 2 colunas, então nós teremos o produto C vezes D de ordem 1 por 2. No item C, eu tenho a matriz E de ordem 3 por 3 e a matriz F de ordem 4 por 3. Também já é de imediato que a gente percebe que não é possível o produto da matriz E pela matriz F, porque a matriz E ela tem 3 colunas, mas a matriz F não tem 3 linhas, ela tem 4. Por isso, então, o produto não é possível. No item D, eu tenho a matriz G de ordem 2 por 3, multiplicado pela matriz H de ordem 3 por 6. Esse produto de matrizes é possível porque a matriz G tem 3 colunas e a matriz H tem 3 linhas. Além desse produto de matriz ser possível, a gente pode observar, por exemplo, que a ordem da matriz produto será de ordem 2 por 6, porque a matriz G tem 2 linhas e a matriz H tem 6 colunas. O item E, ele traz a matriz J de ordem 7 por 2, multiplicado pela matriz K de ordem 2 por 2. Esse produto de matrizes, de imediato, também a gente vê que ele é possível, porque a matriz J tem 2 colunas e a matriz K tem 2 linhas. E também é imediato a gente perceber que a ordem da matriz J vezes K, ela será 7 por 2, porque a matriz J tem 7 linhas e a matriz K tem 2 colunas. Bem, com isso a gente chega ao fim, a correção dessa atividade.